Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. E ele que vem todos os dias e não traz o nosso café, Mário Flávio já está conosco. Bom dia, Mário. Eita, tá certo. Você faz o cafezinho, você tem que trazer o cafezinho pra gente, Mário. Vou trazer no ar, receba. Segunda-feira eu trago o cafezinho. Virgem Maria. Espero que não seja azulzinha. Vou trazer o cafezinho, vou trazer vou mandar um áudiozinho aqui no grupo do Armário. Dependendo de como vai ser segunda-feira. Faça isso não. Ó, Laís e Rodrigo, bom dia pra vocês, nosso ouvinte. Ontem tivemos o último debate, né, entre as duas. O último debate nesse formato tradicional, né? Porque ainda hoje vai ter sabatina aí delas em Eu não sabia que podia sabatinar hoje ainda não, Mário. Mas tá marcado. Eu também pensei que... Eu acho que hoje era aquele dia, né, mais de ressaca, digamos assim, pré-eleição. Mas aí ontem tivemos o último debate da eleição. Foi um debate, digamos, que começou, né, com aquele dois tempos abertos, né, que as candidatas têm, né, sem aquela história da réplica e da tréplica. Eu acho que o debate com duas pessoas já para fazer. Aquele debate com 4, 5 não tem como fugir disso não, porque você não vai fazer 15 minutos para cada 5 pessoas, né? Dá 50 horas de debate. Amanhece o dia e tá lá o debate ainda, né? Agora, do ponto de vista de conteúdo, foi um debate tenso, eu achei. Achei que, para mim, foi o debate que Raquel esteve mais fora do eixo, da normalidade dela, que ela sempre vai muito bem em debates, né? Mas Marília Reis foi como franco atirador, né? Vai para uma situação, né, que você não tem muita chance. As pesquisas mostram que Raquel tem uma situação mais ou menos tranquila e cristalizada para a eleição, mas as pesquisas que foram divulgadas, as duas últimas, deram aquela esperança em Marília de rever o jogo, principalmente na região metropolitana, como eu disse ontem. E ela foi ontem, né, como franco atiradora, né? Ela foi com aquela história de Lula o tempo todo e querendo jogar Bolsonaro no colo de Marília, de Raquel. Você é a candidata de Bolsonaro o tempo todo provocando isso. Isso, em parte, deixa até a pessoa um pouco cansativo, né, para quem tá de novo essa história do Lula Bolsonaro, mas é uma estratégia que ela vem crescendo nas pesquisas, então ela foi com isso e provocando, né? Falou da Caruaruense, né, da empresa que Raquel era sócia do pai dela. Raquel nesse momento teve dificuldade para responder. Falou também de Raquel quando era secretária, disse que Raquel foi demitida por Eduardo Campos por incompetência. Raquel rebateu, pediu 4 direitos de respostas, não conseguiu nenhum. Raquel foi muito bem quando falou das propostas na área de saúde. De novo veio aquela pergunta do hidrogênio verde e teve 2 momentos que elas ficaram meio que batendo boca, né, sobre uma história lá de ovo. Foi uma coisa até engraçada. O ovo é orgânico, não é? Por isso você postou no Twitter, né? O ovo é mineral, é vegetal, e ficou até engraçado. E em outro momento elas ficaram também trocando farpa sobre quando Maria perguntou se no governo Bolsonaro tinha corrupção, e Raquel disse: olha, se tiver vai ter que ser punido, mas tem ou não tem? Se tiver vai ter que ser punido. Elas ficaram uma rebatendo para outra. Jogando a batata quente, né? Ficou aquela história, Marília, porque se Raquel dissesse que tinha, ela se queimava com o bolsonarista. Se ela dissesse que não tinha, ela se queimava com o eleitor de Lula. E Raquel, mais uma vez, se saiu bem nessa história de ficar ali na neutralidade. Ficou parecendo aquela parte do debate que teve no Rio Grande do Sul, que ficou 15 minutos insistindo, né? Um ou outro, né? Vai, tu, péssimo, não sei o quê. Foi, pronto. Mas ainda bem que foram menos tempo. Foi menos tempo ontem, né? Foi uma coisa muito rápida. Então ficou nessa, né? Uma atacando a outra. Eu não sei, viu, Laís? Eu acho que, do ponto de vista para dizer, olha, o debate tirou votos ontem, eu acho que não. Acho que não serve como parâmetro. Agora, o eleitor indeciso que prestou atenção ontem, que aguentou ficar assistindo o debate, ele pode ter sido influenciado de alguma maneira para um lado ou para o outro, né? Porque eu vi muita gente ainda no Recife, principalmente o pessoal que eu sigo do futebol, que é uma galera que eu sigo muito no Recife, que está meio indecisa, né? Ainda incomodado com a situação de neutralidade de Raquel. Eu vejo muita gente ainda lá reclamando: mas rapaz, ela não vai se posicionar, é difícil. Aquela história, né, do eleitor que está cobrando uma posição, seja para Bolsonaro, seja para Lula. O povo quer saber em quem a pessoa vota. Tem gente que ainda se incomoda com essa história, e pelo que eu vi e li, esse pessoal ainda não se resolveu. E o debate de ontem ele teve uma certa influência para ajudar nesse contexto. Agora vamos saber como serão os recortes, né, que serão feitos desse debate, porque ontem, mal terminou o debate, já tinham feito vários recortes.
E quem ganha o debate é quem faz recorte. Esse negócio foi que chega, a assessoria manda, fulana ganhou o debate. Isso é só balela, isso é só conversa. É o papel da assessoria, É o papel da assessoria. Quem vai replicar isso aí é problema de quem replicar. Agora, quem vai fazer, o que vai dizer quem ganhou o debate são os recortes. Se você vê no seu WhatsApp que são os recortes, eleitora. Os recortes são aqueles vídeos curtinhos que chegam no seu WhatsApp. Se você vê mais recortes de Marília, então é que funcionou mais os recortes para Marília. Se vê mais recortes de Raquel, funciona mais para Raquel. Aí é um trabalho que vai ser mais da agência de comunicação, que ela vai perceber junto com o marketing. Eita, essa fala aqui foi boa. Recorta, bota no grupo do WhatsApp, bota no Instagram. Essa aqui foi boa. E aí essa fala vai viralizar. Essa fala, quando viraliza, ela chega naquele eleitor, porque, vamos e convenhamos, né? É um debate muito tarde. 10 horas da noite você começa a assistir. Eu mesmo ontem não aguentei esperar, não. Peguei no sono. Pra quem acorda no dia seguinte muito cedo e precisa trabalhar, né? Não aguenta, não. Como foi aquele que foi até 2 da manhã, duvido que a audiência tenha ficado do começo ao fim ali para assistir. O da presidente? Sim. O do presidente ficou. Foi uma coisa impressionante, que ficou 35 pontos. Mas até o final? Até o final. Porque foi um debate muito tenso, né? Do início ao fim. Isso. O último bloco foi que ficou ainda, né? Uma variante e tal. Ele baixou um pouquinho, mas o de presidente ele conseguiu manter. Mas esse de governador e governadora, eu tiro pronto pelo meu filho Renan, né? Que não acompanha muito política. Ele disse, tem debate hoje de quê? Aí ele, eita, eu vou assistir. Quando esse governador, governador, vou assistir não. Aí foi dormir. Então, se fosse de presidente, ele iria ficar. Então, chama a atenção essa polarização da eleição nacional. Então, acho que hoje é o último debate também do Lula e Bolsonaro na TV Globo. Eu acho que deve ser, na minha opinião, deve quebrar o recorde de audiência, porque as pesquisas que saíram ontem mostram um cenário totalmente aberto, né, para um ou para outro, né? É tudo empatado ali na margem de erro. Saíram 2 pesquisas com o Lula na frente, mas um percentual muito baixo ali de 4, 5% que essas pesquisas erraram muito no primeiro turno e pode dar de novo, e saíram outras 2 com Bolsonaro 1% na frente e outro com 2%. Então mostra como está esse cenário de polarização. E muita gente hoje vai parar para assistir, vai em busca daquele eleitor que não foi votar no primeiro turno, daquele que não foi votar no segundo turno. Então eu acho que o debate de ontem ele não serve muito para isso. Agora, como ele vai ser usado para separar esses pequenos cortes aí, é que vai chegar aí nos WhatsApp da vida da galera. Pois é, e a expectativa é grande para domingo, né, Mário? A gente está se preparando, grande cobertura, tem muita coisa aí pro ouvinte até domingo, viu? Porque amanhã também tem programa especial, né, Mário? A gente tem hoje, o Manhã Cidade já vai ter uma pincelada aí, 10 horas da manhã, 11 horas tem um Cidade Entrevista, o professor Marco Aurélio vai entrevistar a Renata Gondim, que é analista política. Né? Amanhã, 10 horas da manhã, a gente vai fazer um balanço aqui, né? Quem recebeu apoio mais importante no primeiro turno, no segundo turno, na eleição de governadora, na eleição de presidente, qual a expectativa, as últimas pesquisas, fazer um balanço aí do que foi esse segundo turno também. Amanhã às 10 horas da manhã estarei com o professor Marco Aurélio. E domingo a gente começa de 8 da manhã, né? Vai até a apuração. Então vai ser um grande dia, a festa da democracia, a eleição mais tensa dos últimos anos, a eleição mais complicada para tudo que a gente imagina, de cobertura, das pessoas se polarizarem, de decidirem seu voto, teve esse problema aí com as rádios que uma campanha segue com as acusações, jornalista sendo afastado do microfone por causa de censura prévia, atuação política em certos órgãos do judiciário, enfim, uma eleição que eu, sinceramente, eu nunca vi uma coisa dessa, mas a democracia está funcionando, e o bom é isso, é que em meio a todo esse caos, digamos assim, ideológico, porque isso é uma crise que eu chamo da crise ideológica que a gente está vivendo. Eu nunca vi uma situação dessa, porque independente de quem vence a eleição domingo para presidente, a gente vai ter um país totalmente dividido. Vai ser metade para lá, metade para cá, porque a diferença vai ser mínima ali dos votos. Então quem assumir o novo governo terá um desafio enorme de governar para 46, 47% do povo que não queria aquele ali presidente. E muita coisa para resolver, né, Mário? Muita coisa para botar em ordem. Muita coisa para botar em ordem, né? A gente está... Você vê como a pandemia ela parou de incomodar as pessoas. A gente recebe um relatório diário, né, do governo do estado, das mortes, né, dos casos de coronavírus. E ainda ontem nós tivemos 8 mortes em Pernambuco.
todo dia, 6, 5, 7 mortes. Não parou, né? Eu fiquei impressionado, porque eu nunca mais tinha prestado atenção. Aí eu fui olhar os relatórios, desde o começo da pandemia, que teve a primeira morte, nunca a gente passou um dia sem morrer ninguém em Pernambuco. E isso não incomoda mais as pessoas, né? Fica nesse debate insano sobre política e parece que essa história morreu, literalmente. E a gente não tem mais sobre isso. Eu estava comentando ontem lá em casa que a Copa tá aí para começar daqui a menos de um mês e não se fala em Copa, né? Só se fala na eleição, na política, tá bem... Não, vai ter a eleição domingo, a gente vai ter mais uma semana aí de muito moído. É quem perdeu, não sei o quê. Aí começa a especulação quem vai ser o ministério. Se Bolsonaro ganhar, vai manter os ministros. Se Lula ganhar, quem serão os ministros? Ontem já ele escreveu uma carta aí ao mercado e parte do mercado não reagiu bem, uma parte reagiu e fica essa confusão, porque muita gente queria que ele antecipasse os nomes e são sinais que vão dando que as campanhas não têm aquela... Por mais que a militância diga quem vai ganhar é fulano, quem vai ganhar é Beltrano, mas eu vejo um receio muito grande nas campanhas, nas duas, de estar com essa história de contar a vitória. Então, muito receio em anunciar um nome, escrever uma coisa. Então, a gente vai ter mais uma semana aí, ou duas, de muita tensão. Aí vem a convocação da Copa, aí dá uma mudada de foco. Mas até mais ou menos o dia 15 de novembro, a gente vai ficar nessa história ainda de eleição moendo aí. Porque também a própria eleição estadual, né, ela vai começar, quem vencer, Raquel ou Marília, vai começar a anunciar o secretariado. Né? Aí começa, fulano vai ser secretário, aí começa o modelo de transição. E a pauta política ela vai rendendo ainda um bocado. Você percebe que tá todo mundo tão ligado nessa questão de eleições que até reality show tá passando batido. Em rede social, por exemplo, tem um reality show importante que tá no ar aí, né? Mas tá passando batido. O pessoal não tá comentando muito, nem dando muita bola, não, para reality show, que costuma garantir uma audiência grande, tanto na TV quanto na internet também com a repercussão, né? Mas o pessoal só quer saber de eleição. Mas agora a gente vê se na próxima semana isso muda um pouco, né? Dá uma mudada. Acho que a gente tem que virar essa pauta, né? Logo que acabar a eleição, desarmar o palanque eu acho difícil, porque vai ficar uma guerra. Agora sempre teremos muitas... Vai ter coisa boa aí pela frente. Vai dar tudo certo. Vai. Mário, a gente encerra o assunto de política agora, mas vamos dar aquela pincelada rapidinha no futebol. Fim de semana paralisado, né? Sem jogos. Nada, tem jogo hoje. Tem jogo hoje. Ontem teve um jogo que deixou o torcedor do Sport 0,01% animado. Porque ontem, se o Vasco empatasse, o Vasco já subia para a Série A. Aí o que acontece? Aos 53 minutos do segundo tempo, o Vasco leva o gol da virada, o gol 3-2 do Sampaio Corrêa. E esse gol, ele deixou o Vasco com 59 pontos. E o Sport tem 53. O Sport tem 2 jogos. Se o Sport vencer os 2 e acontecer um milagre, agora aqueles milagres mesmo aí. Esse é de verdade. Ele teria uma chance de subir. Mas à frente dele estão Londrina, Ituano, Sampaio Corrêa, que venceu ontem, Bahia e Vasco. Então, eu não acredito no acesso do Sport, mas ontem deixou essa esperançazinha. O Sport enfrentou o Operário hoje, com chances de ganhar. Se ele ganhar, o problema é que o Bahia joga, o Londrina joga. Então, ele pode chegar à última rodada aí com 0,000,1% com chance de subir para a Série A. Mas deixou a turminha um pouquinho animadinha. Então o Sport joga hoje. O pernambucano se anima um pouquinho. O Sport joga hoje. Esse jogo é às 7 da noite. Sport e Operário. E o Náutico joga amanhã. Muito bem. Pela Série A2 não tem nenhum jogo, não? Não, tem não. Só quarta-feira, né, Lucas? Central e Porto, né? Dia 2 no dia de finados. O Central joga fora de casa e o Porto joga aqui no Veracruz. Pois tá bom então, Mário. Obrigada. Bom fim de semana, né? Bom fim de semana de trabalho pra você. Você volta amanhã e a gente se encontra agora amanhã. Fechado. Valeu. Rodrigo, vamos